estudo dos sangramentos da segunda metade da gestação, agora a gente vai estudar o DPP, que é o descolamento prematuro da placenta, que é o assunto mais importante e mais frequente nas provas, dentre as hemorragias da segunda metade da gestação, tá? Então, o DPP acontece quando a gente tem um descolamento, a desinserção da implantação da placenta que estava normo-inserida, gente. Se for uma placenta prévia, a gente não vai chamar de DPP, tá certo? Ele deve acontecer com mais de 20 semanas, claro, porque se fosse antes a gente chamaria de abortamento, e antes da expulsão do feto, se ele não seria saída natural da placenta, que ocorre depois da expulsão do feto, tá certo, gente? O que é que acontece aqui? A gente vai ter a formação de um hematoma retroplacentário, tá certo? Como é que se forma esse hematoma? O grande fator de risco para o DPP é a hipertensão arterial, gente, e aí tanto faz se é uma pré-eclâmpsia ou hipertensão arterial crônica. E o que é que vai acontecer? Como é que a hipertensão causa esse hematoma retroplacentário? A gente vai ter, com o aumento da pressão arterial, rotura de pequenos vasinhos da descida do endométrio. Então, esses pequenos vasinhos começam a sangrar e formam um hematoma. Esse hematoma vai descolando mecanicamente mesmo, soltando, desinserindo a placenta, tá certo? Por isso que a hipertensão é o principal fator de risco para o descolamento prematuro da placenta, tá? Tem que ter isso em mente, isso daqui cai bastante nas provas perguntando, tá? Além disso, o que é que pode causar esse sangramento? Trauma abdominal, se a paciente tem idade acima de 35 anos, também aumenta a chance, não é um fator de risco importante, mas aumenta. Se ela é tabagista, se ela usa cocaína, se ela tem uma retração uterina intensa, por exemplo, é uma paciente que tem um polidrâmio, a gente faz uma amniotomia, então aquela placenta, aquela bolsa amniótica que estava lá enorme, retrai com tudo, então a gente pode ter um descolamento da placenta também. Mas o grande fator de risco é a formação desse coágulo retroplacentário causado pela hipertensão arterial, tá? Qual é o quadro clínico dessas pacientes? A gente vai ter um sangramento vermelho mais escuro, que vai estar presente em 80% dos casos. Por que só 80%? Porque em 20% a gente pode ter um sangramento oculto. A gente pode ter esse hematoma aqui, em que o sangue não se exteriorizou. Tá certo? Então, a paciente não vai ter uma história de sangramento. O hematoma está lá, mas ela não tem história de sangramento. Além disso, o sangue pode passar também pela bolsa amniótica para dentro do líquido amniótico e fazer um hemoâmnio, tá certo? Então, 80% dos casos, a grande maioria, vai ter um sangramento, mas é um sangramento escuro, porque é um sangramento que estava num coágulo, tá certo, gente? Diferente daquele da placenta prévia. É um sangramento súbito, é um quadro bastante agudo. Em geral, a paciente está com a PA elevada, mas se ela já tiver uma hemorragia mais importante, se ela estiver caminhando para um quadro de choque, essa PA dela já pode estar normal ou baixa, tá? E o principal que a gente consegue fechar as questões, ter certeza que é um DPP. Essa paciente vai ter dor abdominal e contrações e vai ter uma história de sofrimento fetal. Como é que isso acontece, gente? Quando a gente tem essa hemorragia aqui, esse hematoma, ele vai estar em contato direto com o miométrio, tá? Então, esse sangue vai penetrar nas fibras do miométrio e causar uma irritação das fibras musculares. Essas fibras irritadas, elas se contraem, é a reação normal delas. Então, a paciente vai ter dor por contração, cólica mesmo, pode inclusive iniciar o trabalho de parto, tá certo, gente? Tamanha contração. Além disso, vai ter sofrimento fetal, porque a partir do momento que a gente tem o descolamento da placenta, a gente está interferindo diretamente nessa interface materno-fetal de oxigenação para o feto. Então, o feto vai ter um quadro de sofrimento fetal bastante importante e súbito, gente, bastante agudo, tá certo? A mãe pode sofrer ainda um processo de coagulopatia, porque dentro desse hematoma a gente vai ter um consumo importante de fatores de coagulação. Então, isso aumenta ainda mais a hemorragia dessa paciente e isso daí desencadeia todo um processo de alterações da cascata de coagulação que pode desencadear, inclusive, um CIVD nessas pacientes, tá? Como é que a gente classifica o descolamento prematuro da placenta? A gente chama de grau 0 quando essa paciente está completamente assintomática, nem o sangramento ela tem, foi um achado nos exames de rotina dela, tá? Grau 1 é quando ela tem um quadro de DPP leve, ela só tem a história de sangramento e mais nada, ela não tem dor, ela não tem hipertonia, ela não tem mais nada, só o sangramento. No grau 2, a gente já tem um sangramento mais importante, a gente já chama de intermediário, a gente já tem sofrimento fetal e a gente já tem hipertonia uterina, então essa paciente já tem dor, tá certo? E no grau 3 é quando a gente já tem o óbito fetal. E aí a gente separa em 3A e 3B. No 3A, a mãe não tem coagulopatia e no 3B, a mãe, além do óbito fetal, ela também tem a coagulopatia, tá? O diagnóstico do DPP, gente, é
Clínico. Se chega uma paciente com idade gestacional acima de 20 semanas, com quadro de sangramento, dor, hipertonia uterina, não tem outra coisa para a gente pensar não. Até que se prove o contrário, é um quadro de DPP, tá certo? Por isso o diagnóstico é clínico. O diagnóstico precisa ser feito de forma rápida, de forma bastante eficaz, porque ela precisa de um tratamento rápido, gente. Aqui a gente não perde tempo. Lembra do que eu disse? A mãe tem uma hemorragia, a mãe pode evoluir para coagulopatia com CIVD. Esse bebê tem sofrimento fetal, a gente precisa agir o quanto antes, tá certo, gente? A conduta vai ser o parto. A gente não posterga nada nos quadros de DPP. Se esse feto estiver vivo, a gente vai fazer a via de parto mais rápida. O que é que isso significa? Se essa paciente não tiver em trabalho de parto, a via de parto mais rápida vai ser cesárea, então a gente vai indicar cesárea para ela. Se for uma paciente multípara, por exemplo, que chega já com a dilatação de 9 centímetros, quase no período expulsivo, a via de parto mais rápida para ela vai ser a via vaginal. Por quê? Daqui para que a gente chame o anestesista, organize o bloco cirúrgico para começar a cesárea, aquele bebê já nasceu. Tá certo, gente? Então, a conduta que eu quero que vocês gravem é essa. O feto vivo no DPP, a conduta via de parto é a via mais rápida. A grande maioria das vezes vai ser cesárea, tá certo? Se o feto estiver morto, a gente vai dar preferência à via vaginal. Por quê? Se o feto está morto, gente, a gente já vai considerar um grau 3. O grau 3 já tem chance daquela mãe ter uma coagulopatia. Então, tudo que a gente não quer é botar em sala uma paciente com coagulopatia para fazer cesárea num feto que já está morto. Porque a gente não vai correr tanto assim em relação ao feto porque ele já está morto. E a mãe, a gente está arriscando ela ter coagulopatia, então a gente vai fazer a forma menos invasiva possível, com o menor risco de hemorragia possível, que é a via vaginal, tá? Tanto com feto vivo quanto com feto morto, se a gente for fazer a via vaginal, a gente precisa fazer a amniotomia, uma indicação formal de amniotomia. Por quê? Quando a gente faz a amniotomia, ela diminui a contração uterina, ela organiza melhor a contração uterina, ela diminui a retração da placenta e ela acelera o trabalho de parto. Então, são só vantagens que a gente precisa ter nesses casos quando a gente faz a amniotomia, tá bom? Grande complicação do DPP, gente, e isso daqui é a pergunta mais frequente no CSPE de toda a aula de hoje, é essa daqui, tá? A grande complicação do DPP é o útero de Couvelet, que evolui com atonia uterina. O que é que acontece aqui? Eu disse a vocês que esse coágulo vai estar ali entrando no miométrio e irritando as fibras musculares do miométrio. Então, enquanto esse bebezinho está lá, acontece muita contração, muita dor, muito estímulo dessas fibras musculares. A partir do momento em que é expulso o bebê, em que o bebê nasce, a gente tem uma atonia, a gente chama de apoplexia útero-placentária. Aquele miométrio que estava ali contraindo há não sei quanto tempo, enlouquecido, ele vai relaxar. Então, quando ele relaxa, a gente não tem a formação do globo de segurança que a gente precisaria ter para diminuir as hemorragias de pós-parto dessa paciente. Então, no pós-parto, essa paciente sangra e sangra muito. Isso é o útero de Couvelet, gente, esse aspecto arroxeado, cheio de sufusões hemorrágicas do sangue que penetrou no miométrio. Isso é o útero de Couvelet, isso tem que saber. O útero de Couvelet é igual à principal complicação do DPP, tá certo, gente? Além disso, a gente tem a síndrome de Sheehan, que é quando a gente tem uma hemorragia no parto suficiente para causar uma necrose hipofisária. A gente tem o choque hipovolêmico, porque essa paciente vai ter a diminuição dos fatores de coagulação e ela está tendo uma hemorragia grande. E pode ter ainda CIVD, se ela evoluir com coagulopatia, também pelo consumo dos fatores de coagulação, tá? Como é que isso aqui cai? Caiu em 2011 e 2018, perguntando o principal fator predisponente do descolamento prematuro da placenta. A gente viu que o principal é a hipertensão arterial, gente. Não tem o que discutir. Essa questão simples de fator de risco já caiu 2 vezes só aqui no CSPE, tá? E em relação à complicação, ele pergunta também, caiu 2 vezes aqui, a apoplexia útero-placentária, que cursa com atonia uterina no pós-parto, é uma complicação do DPP, gente. Quando a gente entende o mecanismo que leva o DPP a causar apoplexia útero-placentária, a gente não precisa nem ler as alternativas, tá certo, gente? Isso aqui tem que ser medular, hipertensão arterial é o principal fator de risco e a apoplexia útero-placentária é a principal complicação. Isso tem que ser medular quando a gente estuda DPP, tá certo?